Louvado seja Deus por isso. Vamos então encerrar hoje esse estudo sobre certo e errado. E para quem está assistindo só hoje, pode procurar nos cultos de quarta-feira. Essa é a quinta semana, temos abordado sobre certo e errado. Como determinar o certo, os elementos para isso. São várias coisas que nós estudamos e sempre percebendo que o cristão vive no nível cristão. Não nos instintos, dos costumes, não só pela consciência, mas especialmente pelo nível cristão. Por isso o cristão ele acolhe os princípios da mordomia cristã. Ele sabe que pertence a Deus, não só a questão dos aspectos dos bens materiais, mas o seu corpo, especialmente a sua personalidade que influencia outras pessoas, o tempo, o evangelho, e tudo o que ele decide, ele leva em consideração esses princípios. Lembra também dos elementos determinantes do certo. O próprio indivíduo, o grupo, a vontade de Deus, são elementos que estão ajudando o cristão. E na semana passada vimos os efeitos do certo ou errado. O efeito sobre nós, o efeito sobre os outros, o efeito sobre a causa de Cristo. Bom, vamos hoje abordar os 3 testes do certo ou errado. O primeiro teste que nós temos é o teste do segredo. O certo ou o errado pode ser conhecido ou precisa se manter às escondidas. Então, o primeiro teste é chamado o teste do segredo. Eu preciso perguntar: aquilo que pretendo fazer ou aquilo que estou fazendo pode ser conhecido por todos? Essa é a pergunta básica. Ou eu preciso fazer isso escondido? Os outros não podem saber. Se existe alguma dúvida a respeito dos efeitos, então precisa realmente reconsiderar o que se está fazendo. O teste do segredo é um teste muito importante. Por que as pessoas fazem as coisas escondidas? Geralmente porque essas coisas são erradas. Lembra de Gênesis capítulo 3? Quando Adão e Eva pecaram? Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram quando ouviram a voz de Deus? Eles se esconderam atrás das árvores do jardim. E então Deus perguntou, diz o versículo 9 de Gênesis 3, onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Isso na King James atualizada. Por que ele se escondeu? Porque teve medo. Porque tinha feito uma coisa errada, tinha feito uma opção errada, uma escolha errada. Então, quando se faz uma coisa errada, o que se faz é esconder, é tentar ocultar essa coisa dos outros. Mas Jeremias diz, no capítulo 16, 19, Deus falando: os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos de mim, nem a sua maldade está encoberta dos meus olhos. Nada pode ser oculto, nada pode ser encoberto aos olhos de Deus. Em Eclesiastes também, ainda no Velho Testamento, no capítulo 12, versículo 14, a palavra de Deus diz: Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, até mesmo o que ainda está escondido. Então, se tem alguma coisa escondida ainda, um dia Deus vai revelar essa coisa escondida. Então, é preciso fazer o teste do segredo. O que eu pretendo fazer, ou o que eu estou fazendo, pode ser conhecido de todos? Se a descoberta deste ato for uma pedra de tropeço para alguém, então não passa no teste do segredo. O certo não tem medo da luz, somente o errado tem medo da luz. Quando Paulo escreveu a Efésios, no capítulo 5, versículo 11, ele falou: não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Toda coisa errada é chamada obra infrutuosa das trevas. E quando essas coisas são trazidas à luz, elas são vergonhosas, diz o verso 12. E Paulo diz no verso 13 que elas são condenadas quando a luz se manifesta. E nós sabemos que a luz é Jesus. E por isso, um dia, todas essas obras das trevas serão manifestas, porque elas não poderão permanecer escondidas. A palavra de advertência de Jesus, nesse sentido,
quando começou a ensinar aos seus discípulos, em Lucas capítulo 12, versículo 1, e aquela multidão, no verso 2 ele diz: não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Então, nada vai ficar escondido. Como Paulo diz, no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, tudo será revelado. Então, esse primeiro teste. O teste do segredo. O que eu faço, o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer, precisa ser respondido à luz dessa pergunta. Isso pode ser conhecido de todos? Se não pode ser conhecido, se é uma coisa que deve ser escondida, não é o certo. O segundo teste. O segundo teste é o teste da universalidade. Chamado assim, porque aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu vou fazer é uma coisa boa e convém a todas as pessoas. Todos podem fazer. E eu quero que todos façam, se é uma coisa boa. Então eu tenho que usar esse segundo teste se fiquei em dúvida a respeito do segredo. Então vou perguntar, isso que eu estou fazendo, isso que eu vou fazer, é uma coisa que todos podem fazer também? Isso é tão bom que eu gostaria que todo mundo fizesse. O pai, a mãe, a esposa, o esposo, o filho, a filha, o pastor, o diácono, todas as pessoas podem fazer porque é uma coisa boa. Lembra do que Paulo escreveu em Romanos capítulo 7, falando do homem natural, o homem que está lutando contra a carne? Ele fala, o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Falando do homem sem o controle do Espírito Santo. Ele quer fazer o certo e faz o errado. Ele não tem força, ele não consegue fazer aquilo que a lei diz, e a lei é boa. Então, se existe uma dúvida sobre o que eu estou fazendo, tanto sobre o que eu quero fazer também, eu devo perguntar, olha, eu quero que o meu pastor faça isso. Eu quero que aquele crente consagrado na igreja, que eu admiro, ele é o meu modelo, ele é uma influência sobre a minha vida. Então isso que eu estou fazendo, isso que eu vou fazer, ele também pode fazer, porque é uma coisa boa. Então tem que usar esse teste chamado teste da universalidade. Agora, se não convém aos outros, não passa nesse teste. Mãe, ou para minha filha, ou para a esposa, ou para o esposo, ou para o pastor, ou para aquele crente consagrado na igreja, se isso não é bom para ele, então não passa no teste da universalidade, isso é uma coisa errada. E a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 22, 38. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o que eu desejo para mim, eu desejo para o próximo. Se isso não é bom para ele, também não é bom para mim. Eu tenho que fazer somente as coisas que são boas, as coisas que têm virtude. É esse texto que eu li agora há pouco em Filipenses 4:8. Oh, irmãos, absolutamente, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma coisa excelente, digno de louvor, nisso pensar, então isso pode fazer. Então, esse é o segundo teste, o teste da universalidade. Terceiro teste, o último teste, são 3 testes. Se o primeiro ainda ficou dúvida sobre o segredo, o segundo sobre universalidade. Então, há mais um teste, o teste da oração. Eu posso orar sobre aquilo que pretendo fazer? Eu posso orar sobre essa coisa que eu estou fazendo? Eu posso apresentar isso a Deus para Ele me orientar, para Ele me ajudar na realização. Se não passa no teste da oração, não é uma coisa certa. Eu preciso abandonar essa coisa, eu não devo entrar nesse projeto, eu não devo fazer essa coisa que estou pretendendo fazer. Jesus falou em Mateus 7,7, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. É questão de oração. Jesus ensinou isso em Marcos 11:24, diz, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. E o verso 25, Jesus fala, se
É uma condição ali. Se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a. Então, se tiver problema com o pecado, como Evódia e Síntica tinham pecado, elas tinham que se perdoar para que elas pudessem receber as orações serem respondidas. Há uma outra condição que está em João 15:7. Jesus falou: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Então, o teste da oração. Eu estou permanecendo em Jesus? Eu estou permanecendo na palavra de Jesus? Eu não tenho problema com o pecado? Então eu vou orar. Ó Senhor, o Senhor está comigo nesta coisa. Esse plano que eu estou querendo colocar em prática, essa coisa que eu quero fazer, o Senhor me ajuda. O Senhor me orienta, o Senhor me traz, ó Deus, a direção. Eu quero ajuda, a bênção do Senhor para isso. Então, se passa nesse teste da oração, posso ir em frente. Posso ir em frente, porque é uma coisa certa. Então, são esses 3 testes, fechando essa série de estudos sobre certo e errado. Lembre-se de usar esses 3 testes quando tiver alguma dúvida ainda. O teste do segredo. O que farei pode ser conhecido por todos. Não é segredo. O teste da universalidade. O que faço é bom, convém a todos. Todos podem também. E o teste da oração. Posso orar e apresentar a Deus para que me ajude e me abençoe. Não tem erro. Usando esses testes, certamente você não irá errar e vai escolher o certo. E Deus vai abençoar. Amém? Que Deus nos abençoe. Sempre tiver alguma dúvida, volte a encontrar essas séries aí. Tem muita coisa boa. Eu falei que era série baseada no livro de Certo e Errado, do Maston, e da apostila de ética de Doreen Hawkins. Muito bom esses estudos. Eu acrescentei textos aqui, mas o cerne são desses 2 textos muito brilhantes, que eu usei bastante em ética cristã, em aulas com os alunos no seminário. Vale a pena reler, rever e continuar guardando isso no coração. Então vamos cantar o hino 301. O hino 301 que fala sobre isso, crer na palavra e observar. É o que Paulo falou aqui. Olha, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, quer dizer, todo esse ensinamento neotestamentário, né? Isso praticai, e o Deus de paz será convosco. 301 do nosso cantor cristão. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos
consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Que bênção. Louvado seja o nosso Deus, porque temos essa promessa de que Ele vai cumprir, e estamos fazendo a sua vontade, estamos exercendo a nossa fé, e estamos observando os seus ensinamentos em nosso viver, e o Senhor está ouvindo e ouvirá as nossas orações.